Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas do Fisiopatologia e Farmacoterapia do Sistema Hematológico. Hoje, na última aula, nós vimos sobre, no geral, a fisiologia do sangue, a composição do sangue, os elementos constituintes, tanto da parte plasmática quanto dos elementos figurados do sangue. Vimos as funções gerais de cada um deles. E depois, na última aula, nós entramos um pouquinho na eritropoese, que é já mais direcionada à série vermelha, desculpa. Então, na série vermelha, nós vamos ter alguns precursores hematológicos que eles acabam se diferenciando em torno de alguma coisa, né, que a gente viu, fator que estimula a produção dele, como a eritropoetina, como também de alguns fatores essenciais, como a vitamina B12 e a vitamina o ácido fólico e o ferro, como adjuvantes na formação das hemácias e também da molécula de hemoglobina que está dentro da hemácia, visto que o principal papel da hemácia é o transporte de gases de oxigênio e CO2 pelo corpo humano. Vimos a maturação dele, nós vimos que a primeira célula distinguível dentro da medula óssea da série eritrocítica é justamente o proeritroblasto, uma célula grande com um núcleo ainda frouxo, evidenciando nucleolos com citoplasma bastante basofílico e uma área perinuclear mostrando justamente a atividade do complexo de Golgi. Logo depois nós temos uma outra célula que era o eritroblasto basofílico. No período que ele vai se maturando e se multiplicando, a gente vai ver que ele vai diminuindo o tamanho, a cromatina vai se tornando mais condensada e o citoplasma, que é basofílico, vai se tornando um pouco menos basofílico para chegar ao estágio depois do eritroblasto basofílico para o eritroblasto policromático, mesmo pela nomenclatura já mostra que policromático, ele tem várias colorações, porque ele começa a fazer coloração de ácido e de bases, ácidos desses que são restantes dos ácidos nucleicos, que são justamente os RNAs que vão dar origem às proteínas, que são principalmente 95% em hemoglobina, e a hemoglobina como uma proteína básica, então a gente já vê esse caráter policromático, então por isso que é um eritroblasto policromático. Nessa fase ainda há divisão celular e na sua diferenciação ele dá origem também ao eritroblasto ortocromático, onde nós já vamos ter um citoplasma, uma célula menor com um citoplasma mais tendente a eosinofílico do que basofilia, onde nós vamos ter o núcleo bastante piquenótico e um pouco excêntrico, onde justamente acontece a extrusão do núcleo e aí a formação de uma célula chamada reticulócito. E depois do reticulócito, nós temos justamente a formação isso na medula óssea, nós temos então a maturação desse reticulócito que ainda tem, que é uma hemácia que ainda tem dentro de si restos de RNA mensageiro, RNA ribossômico, e por uma coloração específica, que era a coloração de azul cresil brilhante, nós tínhamos justamente a precipitação desses retículos, por isso que chama reticulócito, e aí nós iríamos ter um aspecto que a gente chama justamente, e dá nome à célula, que é reticulócito. Logo depois da maturação, poucos dias na medula, nós temos justamente a hemácia, ou também conhecido como eritrócito, que é a célula madura. Tá, ok? E é essa célula que está em torno mais ou menos de 3,5 a 6,5 milhões por metro cúbico no nosso milímetro cúbico no nosso sangue, que é justamente responsável pela carrear oxigênio e CO2, fazer a troca gasosa chamada hematose a nível alveolar nos pulmões. Bem, essa era a maturação natural, né, da formação dos eritrócitos, por isso que a gente chama de série eritrocítica. Então, agora vamos ver um problema que ocorre dentro dessa série eritrocítica. O problema principal dentro da série eritrocítica é justamente ou a falta ou ao aumento da produção dessas hemácias, né? Visto que existe um valor de normalidade, mas uma vez que o valor de normalidade foge dos padrões para mais, para menos, nós naturalmente vamos ter doenças. Claro que nem sempre o aumento fora da normalidade vai significar doença, pode ser apenas uma resposta fisiológica a um determinado estímulo. Por exemplo, em estágios de hipóxia, o paciente vai para uma região onde o ar é muito rarefeito, ou seja, em uma altitude muito elevada, naturalmente irá ter menos oferta de oxigênio
e logo o organismo irá sentir e nossas células vamos ter vamos dizer assim, sensores de oxigênio e de pressão lá a nível da mácula densa nos rins, que logo vai perceber a baixa concentração de oxigênio e vai justamente estimular o córtex, o parênquima, né, e o córtex renal a produzir um hormônio que fabrica hemácias, que é a eritropoetina. E aí a eritropoetina Oi? Desculpa interromper, é que eu não sei se é exatamente isso que está acontecendo, que aqui para mim só aparece o slide de introdução, que é a anemia. É isso. Eu só estou fazendo um resumo do que a gente falou. Tá, desculpa. Tá, nada. Obrigada. Que é isso, por nada. Então, nós temos justamente que um excesso de formação de hemácias, visto que tem um estímulo, como eu falei, por exemplo, da hipóxia e também da produção de eritropoetina para a produção de hemácias, nós teríamos um quadro chamado de policitemia, que a gente vai ver mais para frente, que é dentro de doenças mieloproliferativas, ou seja, uma proliferação de eritrócitos, que causa uma doença chamada policitemia. Sendo que essa policitemia pode ser uma doença específica, primária ou secundária a algum evento. Mas, do outro lado, nós temos justamente, que é o mais comum, que são as anemias. Anemias estas que já caracterizam justamente esse contrário, que é valores de normalidade de hemoglobina e de hematócrito, ou seja, da massa de hemácias na corrente sanguínea por um determinado milímetro cúbico, né, que é a medida que a gente mais utiliza, e aí a gente vai ter as consequências dessas anemias, sendo que essas anemias a gente vai ver que podem ser diversas, tá? Bem, essa é uma definição que tem no livro de Marco Antônio Zago, Hematologia. Inclusive, tem um livro chamado Tratado de Hematologia, que inclusive ele vai ser objeto de algumas, vamos dizer assim, o objeto de estudo de vocês, principalmente para a nossa avaliação parcial e também oficial. Eu vou disponibilizar algumas partes desse livro, e aí vai ser muito interessante para a gente estudar e a gente caminhar um pouquinho dentro da nossa disciplina e entender melhor a hematologia. Então, nesse quadro de anemia desse livro de Marco Antônio Zago, ele traz que a anemia é uma manifestação de doença, não diagnóstico final. É definida quando existe uma diminuição da concentração de hemoglobina através do valor de referência. Por isso que é importante a gente perceber o valor de referência primeiro, para o sexo e também para cada faixa etária, visto que existem valores diferentes para cada indivíduo com relação ao sexo e também às idades, a faixa etária. Vai ocorrer também a diminuição do hematócrito, que é a quantidade de hemácias, né, por unidade de volume. Então, a anemia não é uma doença em si, exceto algumas que a gente já classifica igual anemia falciforme, é uma mutação que gera aquele tipo de doença, mas a anemia no quadro geral é a manifestação de uma doença já pré-existente, ou seja, ela naturalmente é causada por um outro problema que gerou aquela anemia. Mais especificamente, ele coloca como uma síndrome clínica ou quadro laboratorial caracterizado por diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina no sangue ou da concentração de hemoglobina por unidade de volume em comparação com parâmetros de sangue periférico de uma população de referência. Esse aqui é um conceito um pouco mais amplo, mas está igual ao início, dizendo justamente que é uma síndrome clínica, mas que tem a ver com a diminuição da hemoglobina e das hemácias, sempre por um determinado volume de comparação e também comparando com uma população de referência. Hoje em dia, por isso que é recomendado que cada laboratório faça o seu próprio valor de referência, em virtude da população que ele atende. O problema é que nem sempre os laboratórios têm condição de fazer isso no aspecto clínico, visto que precisa analisar se o paciente tem alguma doença ou não, mas outros, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica várias vezes emite os valores de normalidade, porque tem uma abrangência maior e tem como fazer estudos maiores. Mas o ideal é que cada população tivesse justamente o seu próprio valor de referência. Então, a anemia tem algumas coisas que eu gostaria de consertar. Estava aqui, oxigênio, depois eu vou ver isso. A anemia, então, é a diminuição dos níveis de hemoglobina ou de hematócrito,
Para homem, geralmente, né, nós temos diferença do sexo, como já botou aqui, em adultos, caracterizado em menor do que 13, na verdade 12,5 para homem e 11,5 para mulheres. E a massa de eritrócito, ou hematócrito, menor que 41% para homens e menor que 35% para mulheres. Então, essa Professor, insuficiência... Oi? o slide para mim tá travado. Tá na tela inicial ainda, anemia. Foi mesmo? É, Para todo mundo tá assim? Pra mim tá no início tá mesmo. Tá, Entrou não tá normal. Pra mim tá normal. Anemia, No meu- níveis de No hemoglobina. meu tá anemia. Pra mim tá O seguindo meu com o também professor. tava assim, aí eu saí e entrei de novo. Eu não tô Pronto. conseguindo ver, vou sair de novo. vou entrar e sair de novo então. Valeu, querido. Então, nós temos que a anemia é justamente a insuficiência da massa de glóbulos vermelhos para o transporte adequado de oxigênio, desculpa, que é circunflexo, aos tecidos periféricos. Logicamente, se meus tecidos precisam de oxigênio para as atividades metabólicas gerais, se eu tenho uma massa menor de hemácias e, logicamente, de hemoglobina, nós vamos ter um prejuízo justamente nesse transporte adequado de gases. Aqui, como essa figura eu gosto, porque ela mostra justamente alguns limites de referência. Por exemplo, os recém-nascidos, geralmente, como eles têm lá dentro da barriga da mãe, vamos dizer assim, o feto, né? Ele tem justamente uma concentração de hemoglobina relativamente alta, até às vezes maior do que 14, 15, justamente porque a oferta de oxigênio é muito baixa. Ele respira através das trocas do cordão umbilical, ou seja, da placenta. Então, simplesmente, ele precisa ter uma quantidade de hemoglobina a mais para pegar qualquer oxigênio que passe dentro daquele período ali, dentro da placenta da mãe. Então, logo depois, quando nascem, nós temos uma queda da concentração de hemoglobina, visto que ele já está exposto a uma concentração de oxigênio que é justamente a do ar atmosférico, igual aos adultos. Logo depois de meses, ele tende a ter uma queda. Depois nós temos o aumento, depois de alguns meses, o aumento, e na fase de criança, até 7 anos, 8 anos. Por isso que é mais fácil nesse período, que aqui também tem algumas questões relacionadas à mudança da alimentação, mudança do tipo de algumas preferências alimentares. Então, as crianças acabam não ingerindo, às vezes, alguns alimentos, e isso ali acaba ocasionando uma certa anemia. Mas, quando chega uma certa época de consciência, da mãe perceber que a criança não está desenvolvendo muito bem, ou qualquer coisa desse tipo, há sempre uma preocupação em melhorar a alimentação, visto que várias anemias têm relação justamente com a questão alimentar. E aí nós temos justamente que nos homens nós vamos ter aqui uma concentração em torno de 13,5 e mulheres aqui 11,5, 12, dependendo de algumas mulheres, logicamente vai ter também mais, né? Então, a anemia pode ter várias origens. Então, ele pode ter uma origem numa eritropoese deficiente, ou seja, diminuição da formação dessas hemácias e da hemoglobina. Essa diminuição da formação pode ser devido à menor oferta de ferro, visto que o ferro tem um equilíbrio muito grande dentro do organismo. Nós não temos uma via de excreção do ferro, então nós adquirimos mais ou menos 2 miligramas dia de ferro e também perdemos quase a mesma quantidade através da descamação da pele, principalmente da tecido epitelial. Então, nós vamos ter que a diminuição do ferro, logicamente, vai cooperar para a diminuição da formação da hemoglobina, visto que nós estudamos na série eritrocítica que na hemoglobina nós temos justamente ligada as quatro cadeias da globina, as globinas, nós tínhamos justamente o grupo protoporfirínico 9, que é justamente o grupamento M, onde nós temos um átomo de ferro central que vai fazer a ligação com o oxigênio no transporte de gases. Nós vimos também que a deficiência ou a diminuição da oferta de vitamina B12 e ácido fólico, embora seja mais rara de acontecer do que a falta de ferro, nós vamos ter que ele impede, como ele entra no metabolismo, justamente da homocisteína, e logicamente, dentro do metabolismo da homocisteína, várias enzimas vão estar atuando
uma delas vai estar justamente formando uma base nitrogenada, que é um precursor da base nitrogenada, que é a timidina vai produzir a timina. Então, lembrando lá da divisão celular, que nós precisamos ter justamente o pareamento, a abertura da forquilha de replicação do DNA e a inserção de novos nucleotídeos. Então, visto que eu não tenho um dos nucleotídeos, que é ATGC, que eles se ligam assim, o A com T, a adenina com timina, citosina com guanina, visto que a gente não tem um deles, ou a oferta deles seja baixa, vai dificultar justamente também a formação dessas células. E a gente vai ter as anemias aqui também relacionadas à deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, aqui nós estamos falando do ponto de vista da formação. Além dessas aqui, diminuição da eritropoese, nós podemos ter principalmente um problema, por exemplo, renal. Um problema renal onde nós temos destruição do parênquima renal, então menor produção de eritropoetina. Essa eritropoetina que é formada nos rins não vai atuar, logicamente, na medula óssea e não vai estar estimulando os precursores, as células tronco-hematopoéticas a formar hemácias. Logo, nós vamos ter também uma eritropoese ineficiente ou uma diminuição dessa eritropoese, tá bom? Devido a não ter o fator justamente principal estimulante, que é a eritropoetina. Algumas vezes, né, outros tipos de anemia, nós vamos ver que a eritropoese está normal, ou seja, a oferta do fator da eritropoetina está normal, o ferro, vitamina B12, ácido fólico, tudo normal. No entanto, a nível periférico, nós temos uma hemólise aumentada, ou seja, destruição das hemácias no sangue periférico. Logicamente, se eu produzo uma hemácia e essa hemácia é destruída ou ela é retirada da circulação por problemas, logicamente nós vamos ter também uma baixa oferta de hemácias e logicamente, de hemoglobina para fazer as trocas gasosas e o transporte de oxigênio. Então, nós vamos ter também, por conta da hemólise acelerada, nós podemos ter anemia. Por exemplo, dentro da anemia falciforme, nós temos que ela é justamente uma doença hemolítica. Então, nós temos justamente a destruição dessas hemácias, e essas hemácias destruídas, elas acabam sendo retiradas da circulação mais rapidamente e não fazendo sua função, decretando o quadro de anemia. Podemos também ter uma anemia por questões, até mesmo, imagine, por hemorragia. Nós temos principalmente hemorragias do tubo digestivo, tá? Então, as hemorragias do tubo digestivo que ocorrem, às vezes, de maneira silenciosa e o paciente determina depois, ou até mesmo com a presença de melasa, sangue na urina, nós podemos ter justamente o quadro de anemia. Em mulheres, naturalmente, elas já têm o período do ciclo menstrual. Mulheres que não tomam anticoncepcional e fazem todo o ciclo menstrual, elas têm a tendência a ter anemia maior do que as outras mulheres e, logicamente, maior do que os homens, tá? Principalmente aquelas que têm a menstruação de maneira muito intensa, que é muito diferente também de mulher, é diferente de mulher para mulher, e isso pode gerar casos de anemia. Ou até mesmo outras doenças, por exemplo, mulheres que têm pólipos, ou então miomas endometriais, e aí isso causa também um certo tipo de anemia, tá? Outras deficiências também aqui no próprio, como eu já falei aqui, hemorragias não só do tubo digestivo, mas também através de outros problemas, como alguns cânceres que acabam fazendo isso, e aí o paciente pode ter instalado um quadro de anemia por diversas formas. Um acidente através de o uso de uma arma de fogo ou uma arma branca, que é faca, canivete, qualquer coisa desse tipo, pode gerar uma anemia por conta da perda de sangue. Um acidente de carro, etc., pode gerar quadros de anemia. Bem, mas existem formas de classificar essas anemias. Existe uma classificação cinética, a gente vai ver também que existe uma classificação morfotintorial. Dentro da classificação cinética das anemias, nós vamos ter justamente uma anemia por perda de sangue, ou uma anemia por diminuição da produção dos eritrócitos, como nós já vimos no slide anterior, ou uma anemia por destruição excessiva dos eritrócitos, tá?
E como é que se classifica esse tipo de anemia? Elas se classificam baseados numa produção insuficiente de hemácias ou perda rápida ou até mesmo de ambas. Então, a classificação cinética tem por esse objetivo, identificar as bases cinéticas para a anemia, ou seja, como elas ocorrem. E para isso, existe algo chamado de alguns exames, que um deles é a contagem de reticulócito. Contagem de reticulócito... Alguém ligou o microfone. Obrigado. Pois bem. Então, nós temos a contagem de reticulócito. Como eu falei para vocês, o reticulócito é a célula anterior à célula madura, que é a hemácia. Então, essa célula ainda contém, ela é uma célula que está em torno de 1,5% na corrente sanguínea, no entanto, ela é predominantemente na medula óssea. Então, a contagem de reticulócito, que é feita através de uma coloração chamada coloração supravital, utilizando um corante chamado azul-cresil brilhante, onde depois que eu coloco uma parte do sangue para uma parte do reagente, que é o azul-cresil brilhante, ou seja, 100 microlitros do sangue total, com 100 microlitros do reagente do azul-cresil brilhante, eu incubo por 15 minutos e depois eu faço um esfregaço sanguíneo com essa solução. Nós levamos ao microscópio na objetiva de 100, colocamos uma gota de óleo de imersão, já que eu estou usando uma objetiva de 100 ao microscópio, e simplesmente eu vou contar a quantidade de reticulócito que tem percentualmente. Vou contar campos que me dê no somatório 1.000 hemácias e nesses campos eu vou contar a quantidade de reticulócitos. Vou fazer uma regra de 3, tipo, tantas hemácias que eu encontrei em 1.000 vai estar em quantas x para 100, para a gente ver percentualmente, e a gente vai ter um valor que é justamente a contagem de reticulócito. E aí a contagem de reticulócito, quando está acima de 2%, a gente vai ver que o problema não é a medula. A medula está tudo ok, porque simplesmente a medula está funcionando bem. Ela está produzindo hemácias. O problema deve ser periférico. Então, poderia ser o quê? Uma perda sanguínea via tubo digestivo, ou poderia ser hemólise intravascular, ou poderia ser uma doença genética, tipo anemia falciforme, ou outras doenças genéticas, como a hemoglobinuria paroxística noturna, e assim por diante. Também tem um outro exame chamado índice de proliferação de reticulócito. Esse índice de proliferação de reticulócito, eu faço a relação justamente com o tempo de maturação dos reticulócitos. Então, vai ser a porcentagem de reticulócito que eu achei nessa contagem, vezes o hematócrito do paciente, dividido pelo tempo da maturação do reticulócito. Existe uma tabela específica para isso, vezes 0,45, que é justamente a correção do hematócrito do paciente para um hematócrito normal. E esse RPI, que é índice de proliferação de reticulócitos, vai indicar a eficácia da eritropoese, se a eritropoese está acontecendo de forma adequada ou não. E aí a gente vai começar a identificar a base cinética para aquele tipo de anemia. Então, nós vamos ter anemias que o reticulócito vai estar acima de 2%. Então, se eu tenho um reticulócito acima de 2%, então meu problema não é medula. Meu problema de anemia é justamente que as minhas hemácias estão sendo destruídas no sangue periférico, né? Ou seja, na corrente sanguínea. Então, eu vou botar aqui, ó, excesso de produção de eritrócitos e de destruição de eritrócitos na corrente sanguínea. Quando eu tenho um reticulócito menor que 2%, eu vou ter que, então, uma anemia com reticulócito menor que 2, é uma insuficiência de produção ou defeitos de maturação, e isso tem a ver justamente com a medula óssea, tá? Pessoal, à medida do nós formos progredirmos, qualquer dúvida pode sinalizar, tá bom? Bem, e essa aqui é como nós fazemos a correção dos reticulócitos. Isso é muito importante, visto que eu falei para vocês como é que faz a contagem de reticulócito. No entanto, essa contagem de reticulócito precisa ser corrigida pelo hematócrito do paciente, porque senão nós
corremos o risco de fazer isso relacionado a um valor absoluto, enquanto deveria ser relativo, visto que o paciente que tem anemia, logicamente, já teria menos hemácias circulando. Então, aqui, por exemplo, um paciente que eu vi que era 9%, né? 9% de reticulócito, e ele tem 25 de hematócrito, ou seja, está com anemia bastante acentuada, mas fazendo a correção aqui dividido por 45, simplesmente ele tinha, na verdade, era 5% de reticulócito. Continua ainda com um reticulócito elevado, dizendo que isso não é um problema de medula, ou seja, seria um problema de destruição. No entanto, se eu estou aqui em 5%, ou 3%, 4%, que mostraria que estaria a mais, mas quando eu fizesse a correção, daria um número menor do que 2%, e aquilo ali já não ia significar mais que o problema seria a nível de sangue periférico, mas sim a nível medular, tá bom? Então, na classificação cinética, as anemias podem ser por deficiência de produção, né? Assim, pode ser deficiência de elementos essenciais, nós já vimos ferro, ácido fólico, vitamina B12, proteínas, vitaminas e sais minerais. Esses conjuntos de metabólitos podem estar fazendo com que ocorra essa deficiência de hemácias e produção de hemoglobina. Pode ser uma deficiência de eritroblastos. Existe algumas eritroblastopenias puras que é relacionado a determinada fase o eritroblasto para de dividir ou simplesmente eles não se maturam. Ou quadros de aplasia medular, que pode ser tanto sinal através de a exposição a produtos, por exemplo, químicos, que pode impedir e levar a uma aplasia medular, como pode ser também doenças genéticas que causam essa aplasia medular, ou seja, aplasia significa falta de produção de células, não funcionamento da medula. Podem ser problemas hereditários e pode ser também problemas refratários a outras doenças que podem estar influenciando na deficiência de eritroblasto. Visto que para a produção dos eritroblastos e maturação deles, nós vimos na aula passada que eles precisam de ter um nicho adequado. E esse nicho adequado, através de proteínas, células, fibroblastos, macrófagos e vários outros componentes, citocinas, eles, uma vez que esse ambiente medular por alguma doença, ele é perturbado, logicamente nós vamos ter também uma deficiência da produção dessas células. Podemos ter algumas endocrinopatias, sendo que essas endocrinopatias nós podemos ter tanto a nível de córtex vamos dizer, da glândula suprarrenal, como também até mesmo da tireoide, produzindo certos tipos de anemia. Insuficiência renal crônica, uma vez que se eu não tenho eritropoetina para a formação para estimular a formação de hemácias, logicamente eu não vou ter a minha medula funcionante, então vai ser deficiência de produção. E infiltração medular, onde nós, por outros problemas, nós vamos ter leucemias agudas e crônicas, os mielomas e os carcinomas invadindo a medula óssea, justamente roubando o espaço da maturação das células sanguíneas, ocasionando aquele quadro clínico de anemia. Então, aqui, nós temos justamente o que nós já falamos na outra aula, no slide passado, desculpa, a deficiência de elementos essenciais leva à anemia por deficiência da produção de eritrócitos, todos esses quadros, deficiência de eritroblastos, infiltração medular, endocrinopatias, aqui eu falei da insuficiência adrenal e do hipertireoidismo, podendo levar falha na produção de hemácias, insuficiência renal crônica e outras doenças inflamatórias também aqui estão envolvidas. Podemos ter anemia por excesso de destruição de eritrócitos. O que seria esse excesso de destruição de eritrócitos? Seria justamente um quadro onde nós vamos ter situações corpusculares. Corpusculares, eu quero dizer, referentes à própria hemácia em si, ao próprio corpúsculo hemácia. Então, podemos ter defeitos de membranas, enzimopatias, por exemplo, a deficiência de G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Hemoglobinopatias, que pode ser anemia falciforme, por exemplo, é uma hemoglobinopatia, anemias sideroblásticas, porfirias, que é o acúmulo do grupamento M, visto que nós não temos não temos as cadeias globulínicas sendo formadas. E nós temos ali outras doenças, ali, como, por exemplo, a hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma doença genética, causando destruição desses eritrócitos.
tá? Ou pode ter também problemas extracorpusculares, ou seja, que não estão relacionados diretamente com a hemácia, mas situações externas que acabam refletindo nas hemácias, como anticorpos iso e autoanticorpos, ou seja, anticorpos que eles começam a reconhecer a própria hemácia e acaba destruindo hemácias e logo nós vamos ter anemia. Por exemplo, na eritroblastose fetal, que é uma doença justamente também chamada doença hemolítica do recém-nascido, por uma questão já de imunização daquele recém-nascido através do sangue da mãe na hora do primeiro parto. O segundo, ele pode estar exposto justamente aos anticorpos que a mãe desenvolveu, e aí ele pode ter justamente esse tipo de anemia hemolítica do recém-nascido, referente a uma diferença da produção dos grupos sanguíneos na incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto. Ou até mesmo, alguns anticorpos, eles podem, alguns produtos, tipo drogas ou um próprio medicamento, ele pode se ligar à membrana da hemácia e mimetizar um epítopo, e aí sim, esse anticorpo começar a reconhecer essa hemácia e começar a destruir essa hemácia. Vamos ter outros problemas relacionados ali, por exemplo, drogas, hiperesplenismo, traumas mecânicos, microangiopatia, próteses valvulares, que pode estar fazendo com que a hemácia, justamente, ela tenha sua vida menor, causando esses traumas e a sua diminuição. Ou até mesmo infecções, por exemplo, como a malária, a clostridiose, mas a malária é importante que tenha um quadro hemolítico bem acentuado por conta do ciclo, justamente, do plasmódio dentro da hemácia. Nós temos ali também anemia por perda de sangue, as hemorragias agudas. Essas hemorragias agudas, principalmente objetos de material pérfuro cortante, como armas de fogo e armas brancas, ou aquelas hemorragias crônicas, né? Essas hemorragias agudas também pode ser uma queda, por exemplo, há uns 10 anos atrás, teve um oficial da Marinha que ele casou simplesmente porque ele casou e ele morreu simplesmente porque na noite de lua de mel ele foi guardar dentro do bolso a taça que ele brindou com a esposa. Simplesmente ele caiu, a taça quebrou e simplesmente perfurou uma artéria muito importante. E logo a hemorragia foi tão aguda que o paciente teve o óbito por conta dessa hemorragia, que algumas vezes pode não gerar o óbito, mas pode ter uma anemia por perda de sangue bastante grave. É o que acontece em muitos pacientes que sofrem acidente, por exemplo, de carro, acidentes no geral automobilísticos. As hemorragias crônicas também são muito fatores justamente de anemia através de úlceras e tumores intestinais, ou pacientes que são parasitados, por exemplo, necato americano, ancilostomídeos, e outros, vamos dizer assim, nematódios que acabam se alimentando de hemácias dentro do nosso tubo digestivo. E menstruações abundantes, que nós já conversamos, somente em mulheres. Esse também aqui é um livro bastante importante para o estudo dessa primeira parte, que é justamente o Manual de Hematologia Clínica e Propedêutica de Terezinha, que está dentro lá do que é indicado como bibliografia para estudo. Essa foi a classificação cinética. Além da classificação cinética, nós também temos a classificação morfológica. Essa classificação morfológica pode ser, como eu gosto de falar, na verdade, morfotintorial, porque ela vai envolver tanto o aspecto da forma, quanto também do aspecto da coloração das hemácias, quando nós avaliamos tanto a nível de aparelho, quanto também na corrente, no esfregaço sanguíneo, tá bom? Então, nós vamos ter aí, simplesmente, que a anemia pode ser microcítica, tá? Microcítica, como já está falando, nós temos uma anemia onde a hemácia está pequena, já está falando cítica de célula, e micro do tamanho, célula pequena, então microcítica. Anemia, nós temos anemia sim, mas de forma normocítica, ou uma anemia
com hemácias maiores do que os valores de referência normais, então chamado de macrocíticas. No quadro aqui, se a gente fosse colocar com relação à questão tintorial, nós iríamos ver que as hemácias poderiam se apresentar também hipocrômicas, ou seja, pouco coradas, normocrômicas ou hipercrômicas. O termo hipercrômica é muito relativo, mas geralmente a microcitose vai estar quase sempre ligado com a hipocromia, a normocitose com a normocromia e a macrocitose com a hipercromia. Mas isso não é tão assim, hipercromia não é um termo tão usado e nem sempre é fatídico a gente encontrar isso. Professor? Oi? E essa coloração seria indicativa de quê? Essa coloração, bem importante essa pergunta. Por que essa coloração da hemácia fica... Imagine, o tamanho dela é porque, imagine, minha célula não está conseguindo produzir. Então, eu tenho a tendência a fazer células pequenas ou células grandes, como eu falei, quando eu tenho a deficiência da divisão celular, né? Como, por exemplo, na deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, nós temos macrocítica e microcítica. E quando a anemia tem a hemácia com a aparência do tamanho normal, ela é normocítica. Mas com relação à classificação tintorial, hipocromia. Hipocromia está dizendo que quando a gente faz o esfregaço sanguíneo e a gente analisa, faz a coloração através da coloração de Wright, e nós analisamos no microscópio na lâmina, na objetiva de 40, né, nós vamos perceber que algumas hemácias elas vão ter um aspecto que elas estão mais coradas, outras menos coradas, e outras não têm interferência de coloração. No entanto, como é que a gente mede isso? A hemácia, nós falamos na aula passada que ela era um disco bicôncavo. Então, se eu pudesse, que vocês pudessem acompanhar o meu raciocínio, imagine uma bola de soprar. Então, se eu tenho uma bola de soprar, uma bexiga, e eu aperto essa bola, onde eu aperto, ela vai ter... Imagine que o oxigênio dentro dela fosse justamente a hemoglobina. A hemoglobina, ela é justamente o pigmento que dá coloração à hemácia. Hemoglobina é o que é justamente que dá, é o pigmento que dá coloração a hemácia. Então, logicamente, se eu aperto essa bexiga no meio, então, na nossa analogia, a bexiga é a hemácia e a hemoglobina é o oxigênio ali dentro. E eu aperto ela à frente assim da minha mão, logicamente, eu vou ter uma área que aquele oxigênio que estava na área que eu estou empurrando, ela vai migrar para a periferia. Então, na periferia, nós vamos ter as hemácias, vai ter muito mais concentração de hemácias do que no meio. Então, quando o canhão de luz passa pela minha lâmina, ele vai colocar um halo central, como eu mostrei semana passada. E naquele halo central, nós vamos ver que existe um valor de normalidade para aquilo. Mas quando eu tenho um halo muito grande, quer dizer que eu só tenho hemácias muito na borda da hemácia. Então quer dizer que eu tenho pouca concentração de hemoglobina. Então, se eu tenho pouca concentração de hemoglobina, eu vou ter justamente o quê? Hipocromia. Se eu tiver muita concentração de hemoglobina, eu vou ter hipercromia. Se a minha anemia, minha hemácia, não mudou a coloração dentro dos valores de referência, simplesmente eu chamo de normocromia. Deu para entender? Sim, professor. Eu creio que quando a gente trazer mais as células, tal, a gente vai ficar mais, vai ter aula que a gente vai discutir tanto o hemograma quanto a célula. Esse é o objetivo de a gente chegar dentro do final do curso de hematologia, a gente perceber que a gente consegue olhar um hemograma, entender o que ele quer nos dizer, entender o que o histograma, que é o que o aparelho nos diz daquele hemograma, e o que a gente vai encontrar, que a gente poderia, o que a gente encontra na lâmina de um paciente desse. Infelizmente, nós não teremos as aulas práticas que clareia muito essa área, mas nós tentaremos fazer com os slides mesmo, algumas questões de forma que a gente fixe esse conhecimento. Então, geralmente, mas eu sempre falo para vocês, eu gosto muito e recomendo a vocês, tem um pessoal que trabalha muito bem com hematologia aqui na nossa cidade, aqui em Salvador, né, vamos dizer assim, que é o Tiago e a Larissa, eles são biomédicos. Então, eles têm um Instagram muito bom, eles têm cursos também bons, eles
Atlas em Hematologia. Quem colocar no Instagram, Atlas em Hematologia, é muito bom, porque ele coloca células lá, ele discute algumas células. Então, a hematologia é o exercício da visão e o exercício de estudar todo dia, um pouquinho de cada coisa. E nisso aqui ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, as pessoas falam, pô, professor, então sempre quando eu tiver microcitose eu vou encontrar isso. Nem na hematologia ele fala uma frase assim, nem sempre nem nunca, e é justamente isso que a gente encontra. Nem sempre vai ser assim, e aí a gente nunca encontra isso em determinada doença, nem nunca. E isso é coisas que é dinâmico, a hematologia é dinâmica, depende de diversos fatores que o paciente pode estar envolvido. Então, a gente não caracteriza sempre uma coisa assim a nível de classificação morfológica. A gente precisa avaliar um conjunto de informações clínicas do paciente, conjunto de informações pessoais do paciente e também do retrato que é o hemograma naquela hora, tá bom? Então, mas geralmente, aí sim, a microcitose é acompanhada de hipocromia. Isso é um fato. E a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, nas anemias, nós vamos ter, tem um índice chamado de, a gente viu na última aula, eu acho, não, a gente vai ver mais para frente. Existe algo chamado VCM, que é o volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio das hemácias de um indivíduo, ela está entre 80 e 100. Abaixo de 80, volume está dando ideia de tamanho. Então, se eu tenho abaixo de 80, eu vou ter que esse índice do hemograma lá, quem tiver hemograma, pode mandar foto no grupo, que eu projeto aqui, a gente discute um pouco ele também, quem quiser hemograma aí pessoal tal. Então, simplesmente, nós vamos ter que o VCM abaixo, estou falando de volume, de tamanho. Então, se eu tiver menor do que 80, eu vou ter uma microcitose. Se eu tiver maior do que o valor de referência de 100, nós vamos ter macrocitose. Geralmente, aqui eu falei para vocês, a hipocromia, aqui tem bem circunflexo, não sei porque ficou assim, acho que é de um slide que eu tinha tirado. Então, nós vamos ter justamente que o HCM, que é justamente a hemoglobina corpuscular média, ou seja, a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Então, se eu tenho pouca hemoglobina, eu vou ter menor coloração daquela hemácia. Então, por isso que eu vou chamar ela de hipocrômica. O valor de referência está entre 28 e 32, alguns lugares traz de 27 a 32 ou a 33. Por isso que eu falo, não é um casamento só do que aparece no hemograma, mas no resultado do hemograma do aparelho, mas é o que também a gente vê no esfregaço do sangue periférico, tá bom? Então, quando temos um VCM menor do que 80 e um HCM menor do que 28, nós vamos ter anemia microcítica hipocrômica. Quais anemias são essas? As anemias microcíticas hipocrômicas, nós vamos ter as anemias ferroprivas, ou ferropênica, as síndromes talassêmicas, nós vamos ter então a talassemia alfa, talassemia beta, e anemias das doenças crônicas, a gente vai ver mais para frente. Como a anemia que ocorre com VCM normal e HCM normal, nós vamos ter as anemias hemolíticas, as hemorragias agudas, as anemias das doenças crônicas no estágio mais avançado e as mielodisplasias de infiltração medular. Já como anemias macrocíticas, onde as hemácias têm uma anemia e as hemácias são grandes, nós vamos ter justamente as anemias megaloblásticas, onde as anemias megaloblásticas nós vamos ter principalmente a deficiência de vitamina B12, como também a doença, a anemia perniciosa, que já é uma doença não no sentido de nutriente, não é a deficiência de vitamina B12, mas é a deficiência de vitamina B12 por conta de uma deficiência da produção do fator intrínseco, que faz justamente a captação e o receptor de vitamina B12 a nível intestinal, tá bom? Do tubo digestivo. Nós temos anemia associada à doença hepática crônica, podemos ter macrocitose, e também a aplasia medular e mielodisplasia. Por isso que a gente coloca assim, nem sempre, nem nunca, a mielodisplasia pode ter uma anemia macrocítica, mas também pode ter uma mielodisplasia. Algumas vezes vai ser justamente relacionado ao período da doença, se é uma doença mais do estágio inicial ou mais final. E aqui, por exemplo, nós temos justamente aqui, dentro das anemias microcíticas, vai estar classificada as síndromes talassêmicas,
a anemia ferropriva e a anemia da doença crônica, em determinado estágio. Logo, aqui nas anemias normocíticas, nós vamos ter as anemias hemolíticas, a maioria das anemias hemolíticas, embora algumas delas podem apresentar macrocitose. Os distúrbios mieloproliferativos e mielodisplásicos vai estar entre a hemocitose e a macrocitose, enquanto as anemias megaloblásticas, a gente vai ter aqui elas que quase exclusivamente dentro das anemias macrocíticas. Toda vez que a gente tiver anemia, onde o VCM vai estar maior que 100 e casado a isso, nós vamos ter déficit de vitamina B12 ou ácido fólico, ou a detecção da anemia perniciosa, a gente vai ver que aquilo, de fato, era uma anemia megaloblástica, tá bom? Então, um paciente que, quando nós avaliamos um paciente portador de anemia, nós precisamos avaliar ele num contexto muito grande. O paciente com anemia ele não pode ser avaliado apenas laboratorialmente, aquele quadro que chegou ali no laboratório, tá? Então, tem vários fatores que podem estar influenciando. Então, aqui nesse gráfico que está lá justamente no livro de Marco Antônio Zago, que é o Hematologia, Fundamento e Prática, simplesmente ele traz esse quadro mostrando o que é de importante do paciente. Por exemplo, sinais ou sintomas que permitem identificar a presença de anemia, os consequentes à hipóxia dos tecidos ou aos mecanismos compensatórios. Por exemplo, paciente que tem menor oferta de oxigênio, ele vai ter fraqueza muscular. Fraqueza muscular é sempre de anemia? Não, mas é algo que precisamos considerar. Claudicação intermitente, tonturas, podemos ter também zumbido nos ouvidos, é algo que muitos pacientes em alguns quadros reclamam bastante, tá? Nós vamos ter amenorreia, que é a perda de sangue, hipodesenvolvimento, a perda de sangue via tubo digestivo, hipodesenvolvimento da criança, por exemplo, palidez cutânea mucosa, ou seja, o paciente está descorado, dispneia e taquicardíaca, justamente por conta de um fenômeno compensatório, por conta até mesmo da dispneia, da falta de oxigênio, da dificuldade respiratória, aumento da diferença de pressão, sopros cardíacos e sinais de insuficiência cardíaca. Isso tudo relacionado justamente ao mecanismo compensatório, visto que o nosso organismo, às vezes, não consegue identificar, vamos dizer assim, compensar, então nosso coração acaba se sobrecarregando. Podemos também ter sinais ou sintomas adicionais que permitem identificar o tipo e a etiologia da anemia, como, por exemplo, manifestações hemorrágicas. Pacientes que eles podem dizer que já tem um tempo que ele tem refluxo, e esse refluxo nunca foi investigado, e o paciente pode ter perdas hemorrágicas através de ulcerações estomacais. Esplenomegalia, espleno do inglês vem baço, então baço muito elevado, justamente porque o baço é o órgão que retira muitas hemácias da corrente sanguínea, tá? Então podendo ter uma esplenomegalia, ou seja, um aumento dele. Adenomegalia, dessa glândula também a mesma coisa, podendo ter um aumento, isso vai levar a uma diminuição da produção de hemácias. Icterícia, que é justamente aquele amarelo, deposição de bilirrubina no amarelo dos olhos, ou... Olá? Alguém quer falar? Então, nós vamos ter icterícia, que é essa deposição de bilirrubina. Nós podemos ter essa icterícia gerada justamente pela questão da hemólise intravascular, dores ósseas e articulares, febre, infecções, hemorragia genital anormal, hemorragia gastrointestinal, diarreia e outras manifestações neurológicas, visto, por exemplo, que a anemia megaloblástica, a deficiência de vitamina B12 pode também gerar manifestações neurológicas. Outro fator são antecedentes pessoais e familiares, consanguinidade dos pais, ou seja, pessoas que têm pais que têm anemia falciforme,
visto que a pessoa tendo um outro relacionamento com uma pessoa que não tenha, ela não tem chance de gerar filhos com anemia falciforme, mas ela vai gerar filhos que sejam com traço talassêmico, o traço falciforme, e em novos casamentos ele pode vir até justamente outras pessoas que também tenham o traço falcêmico e aí gerar pessoas com anemia falciforme, por exemplo, e isso ser justamente um fator importante. Presença de anemia em outros familiares, visto que às vezes, por exemplo, tem mulheres que têm mioma e todas as mulheres da família também têm, gerando perdas, hemorragias ou até mesmo menstruações muito ativas, e aí simplesmente isso pode ser algo genético. Origem racial, como foi no caso da anemia falciforme, a gente precisa atentar para isso, visto que, por exemplo, nós estamos numa cidade onde talvez seja maior componente de negros que tem no país, porcentagem, sendo que nós temos uma história de escravidão, onde nós temos justamente justamente a importação também da anemia falciforme, do traço falciforme na população brasileira, através, na verdade, nem da população brasileira, mas da formação da população brasileira, junto com os negros vítimas da escravização, e aí nós temos justamente que essa é uma origem importante a se identificar em determinada doença. Retardo de desenvolvimento somático, neuromotor ou sexual pode também estar relacionado a casos de anemia. Outra questão são os hábitos, visto que profissões e ambientes de trabalho pode gerar isso. Pacientes, por exemplo, pessoas que a profissão fica exposta a determinadas substâncias, ele pode ter um tipo de anemia relacionada àquela doença, não só anemia, como até mesmo alguns cânceres. Ambiente de trabalho, onde, por exemplo, ele pode ter uma jornada de trabalho ou até mesmo a oferta de alimentação não seja muito adequada e simplesmente ele acaba tendo uma anemia carencial, então pode estar envolvido. O alcoolismo, a alimentação, naturalmente, a qualidade e quantidade dos alimentos, isso principalmente em crianças, visto que as crianças têm uma peculiaridade por não querer comer determinadas coisas, principalmente numa fase de formação, e logicamente isso vai ter o seu preço, caso não venha a ser corrigido, e isso pode levar à anemia. Uso de medicamentos que pode estar fazendo, tornando-se epítopos, que vai entrar justamente na destruição de hemácias. O contato com substâncias tóxicas, ou grupo de risco, por exemplo, para HIV. O próprio HIV, ele faz uma infiltração medular, causando anemia. Condições que provocam, facilitam o aparecimento de anemias são períodos de crescimento, gravidez, por exemplo, a mulher, geralmente as gestantes, é recomendada a suplementação com ácido fólico para tanto maturação do tubo neural do feto, mas também a produção de hemácias, visto que as grávidas elas acabam tendo uma uma anemia dilucional, ou seja, pela quantidade, na verdade, de absorção de água, por isso que às vezes as grávidas são um pouco mais inchadas, visto que a anemia é um quadro que a gente precisa justamente avaliar a quantidade de hemoglobina por uma unidade de volume. Se esse volume está sendo influenciado pela quantidade de água retida, logicamente a gente vai ter um quadro de anemia. Neoplasias são importantes, porque essas neoplasias algumas vezes fazem infiltração medular, e essa infiltração medular nessas neoplasias acabam diminuindo os nichos de formação de células sanguíneas, células vermelhas, logicamente anemia. Insuficiência renal, já falamos por conta da falta de produção da eritropoetina, doenças infecciosas ou inflamatórias pela depressão, por exemplo, de ferro, e hipotireoidismo também está relacionado à questão de anemia. Bem, e como é que eu faço, além disso, com relação ao aspecto laboratorial, a avaliação do paciente portador de anemia? Então, vai ser importante os aspectos da história e exames clínicos do paciente. Então, nós vamos ver que essas manifestações clínicas vai depender, né? As manifestações irão depender do grau de anemia, logicamente, que quanto maior a anemia, ou seja, menor concentração de hemoglobina e de hemácias na corrente sanguínea, nós vamos ter uma capacidade reduzida de transporte de O2 e, logicamente, isso vai ter o seu efeito, manifestações clínicas mais proeminentes.
a velocidade de instalação dessa anemia, se foi pouco a pouco ou de forma abrupta, o estágio cardiovascular, visto que alguns pacientes eles já podem ter doenças pré-existentes, tá? Problemas na válvula sanguínea ou qualquer coisa que leve o paciente a ter doença cardiovascular ou até mesmo outras doenças associadas. Então, algo importante dentro do exame é justamente o hemograma, visto que o hemograma é, vamos dizer assim, fora o aspecto clínico que nós vamos descobrir, baseado na história do paciente e numa anamnese bem adequada, nós vamos ter justamente a avaliação laboratorial dizendo de fato que aquele paciente tem uma diminuição das hemácias. Então, nós vamos ter aqui, principalmente, o significado dessa frase, visto que hemograma, M vem de sangue, grama de registro, ou seja, é o registro, a contagem de quê? Não só a contagem, mas também a caracterização dos elementos figurados do sangue periférico, onde nós já vimos esses elementos figurados lá na aula de fisiologia. Quais são os elementos figurados do sangue? São os eritrócitos, os leucócitos, né? E aí nos leucócitos nós vamos ter os linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e os monócitos. Nós vamos ter também as plaquetas, visto que as plaquetas elas não são células, mas são produto da degranulação citoplasmática de uma outra célula que está lá na medula óssea, que é o megacariócito. Então, basicamente, o hemograma vai avaliar essas três séries. A série eritrocítica, então com todos os seus dados, ou a série leucocitária, também chamada a série branca, leuco é justamente células desprovidas de cor, que na verdade é branca, então leucócitos são as células brancas, as células principalmente de defesa, e as plaquetas, que é a série plaquetária que a gente tem envolvido justamente na preservação da perda sanguínea e relacionada à hemeostase sanguínea, tá? Bem, tem vários tipos de coisas que nós podemos ver dentro das hemácias. Precisamos atentar que a gente não vê só as hemácias, os elementos figurados do sangue, mas também precisamos ver as anomalias eritrocitárias ou até mesmo as inclusões que existem dentro do eritrócito. Por exemplo, esse aqui é um quadro apenas expositivo, para a gente verificar que aqui é uma hemácia normal. Por exemplo, a colega mais cedo perguntou por que a hemácia, como é que a gente vê a questão de hipocromia dentro do paciente. Então, aqui seria um paciente que tem um halo central, nesse desenho, um halo mais claro, e nós temos uma concentração de hemoglobina que está justamente por fora, porque aqui ela é um disco bicôncavo. Então, aqui é a parte côncava, e do outro lado tem a parte côncava. Então, a passagem da luz, a gente vê esse halo. Logicamente, se eu tiver pouca hemoglobina, esse halo vai ser maior. Então, vai ter hemácia só na periferia. Quanto maior o halo, maior é a anemia. Bem, então aqui, só a título de referência, nós temos uma célula normal, uma hemácia normal, e aqui nós temos justamente um macrócito, ou seja, uma hemácia maior do que o valor normal. Então, se aqui essa hemácia estaria entre 80 e 100... Professor? Sim? Uma dúvida. Eu não sei se faz muito sentido, mas acontece de haver apenas a coloração, ou a mudança de coloração na hemácia e não tem a mudança morfológica dela? Geralmente não. O que ocorre a gente pode ter geralmente o contrário. A gente ter a microcitose e não ter tão proeminente a hipocromia. Mas geralmente, inclusive, elas acompanham. Agora, a gente ter uma hemácia normal com uma quantidade de hemácias baixa, quantidade de hemoglobina baixa, é raro. Era essa a dúvida? Isso. Obrigada. Tá bom, cara. Aquele negócio, a gente chama nem sempre, mas isso aí é muito difícil acontecer. Tá? Geralmente, a microcitose, a hipocromia vai acompanhar a microcitose, não o contrário. Tá? Os macrócitos, já
falei para você, então, células maiores, a gente vai ver células maiores do que o normal, a gente vai ver células normais e vai ver macrócitos grandes, e isso vai nos dizer, principalmente, que está dentro da anemia megaloblástica, como também está envolvido em alguns casos de alcoolismo e hepatopatias. Aqui, células em alvo, ele não está tão bonito aqui, a gente vai ver vários, a gente vai ter a oportunidade de ver muita lâmina. Vai ter aula que a gente vai ficar uma parte da aula aqui só vendo lâminas, só vendo fotos de lâmina e discutindo o que seria aquilo. Porque, como eu falei para vocês, a hematologia é um exercício da visão, um exercício de ver o normal e ver o anormal, e explicar o que pode estar gerando aquela normalidade. Então, vai ter um outro tipo de alteração morfológica, que é justamente as hemácias em alvo, células em alvo, também chamadas de codócitos, que elas aparecem muito em alvo, porque olha só, no centro ela tem uma concentração de hemoglobina, é um problema na membrana. Então, logicamente, a gente vai ver esse alvozinho aqui, como se fosse um alvo, parecendo daquele alvo mesmo que a gente vê os dardos. Talvez numa lâmina melhor, a gente vai conseguir visualizar mais isso. E ela está muito relacionada às deficiências de ferro, às hemoglobinopatias ou pacientes pós-esplenectomizados. Esse tomatócito, muito raro, às vezes aparece até como artefato. O artefato é tudo que não é da hemácia, e sim foi processo ou do esfregaço mal feito, ou não se limpou direito a lâmina está engordurada, coisas desse tipo. Então, nós vamos ter estomatócito, que já está, quem lembra aí da botânica, da farmacognosia, as células vegetais têm órgãos de respiração, que são os estômatos. Então, essa célula, que é essa hemácia, fica parecendo um estomatócito de uma hemácia, de uma célula vegetal, por isso chama estomatócito. Células em lápis, também chamada de pecilócitos, tá? Pecilócitos vai ter em lágrimas, como também em forma de lápis. Na deficiência de ferro, a gente vai ver isso. Equinócitos, onde nós vamos ter esses espículos nas hemácias de forma bastante homogênea, né? No entanto, a gente vai ver que algumas vezes esses equinócitos, eles podem ser também artefatos. É muito fácil encontrar hemácias onde tem muitos equinócitos que não tem nada a ver com a doença, e sim é apenas um artefato de conservação do sangue da hemácia e da lâmina. E simplesmente a gente vai ter isso de forma relacionar equinócito com anemia, com a probabilidade de ser um artefato, é um erro dentro das análises clínicas. Acantócitos, a gente vai ter aqui, principalmente na beta-polipoproteinemia, nas hepatopatias e na insuficiência renal, onde algumas hemácias especuladas, diferentes dos equinócitos, elas já não têm uma homogeneidade justamente na formação desses espículos. Outras anemias eritrocitárias, por exemplo, o microesferócito, às vezes não precisa nem estar microesferócito, pode estar até mesmo do mesmo tamanho de uma hemácia normal, mas toda corada, mostrando que, na verdade, ela não tem um disco bicôncavo, ela não está como disco bicôncavo, vai estar como uma bola, uma esfera. Então, por isso chamado de esferócito, ou no caso aqui, microesferócito, e nós vamos ter doenças específicas, como, por exemplo, a esferocitose hereditária, ou na autoimunidade, septicemia, a gente pode ter esse tipo de hemácia anormal. Ou hemácias fragmentadas, encontradas em doenças microangiopáticas, né, na púrpura trombocitopênica, trombótica, por exemplo, onde nós vamos ter a formação de trombos e no momento que se desfaz o trombo, até naturalmente nós vamos ter destruição de hemácias, e essas hemácias vão virar fragmentos, onde esses fragmentos vão ter nome também de esquizócitos. Vocês podem ver no livro como é esse nome. Esquizócitos são hemácias que foram fragmentadas durante o processo na circulação sanguínea, isso de forma de forma que pode ser detectado justamente no sangue periférico. Lembrando que algumas vezes, dependendo do tipo de confecção da lâmina, pode ter fragmentos. Então, é a questão não do achado isolado, mas o achado como histórico. Até mesmo aqui, por exemplo, na doença intravascular disseminada, que nós encontramos muitos fragmentos ou esquizócitos. Eliptócitos, que assim como o esferócito está muito relacionado à doença hereditária da membrana da hemácia, que é chamada de eliptocitose hereditária.
A gente vai ter uma predominância das hemácias todas com esse tipo de formato, em forma de elipse. Ou pecilócito em forma de lágrimas. Na verdade, tem gente que, principalmente agora à noite, aí não deve ter tomado café ainda, jantado e tal, pode pensar até que é uma coxinha, mas não é uma coxinha. Aqui é uma hemácia em lágrima, também chamado de dacriócitos, ou também que a gente chama no inglês, nos livros, tá, como drop cells, ou seja, células em forma de lágrimas. E a gente vai ter em alguns tipos de doenças como a mielofibrose ou até uma hematopoiese extramedular. Nós podemos ter também células em cesto, não é muito comum. No entanto, nós podemos ter isso, não é tão comum por conta que muitas vezes ela está relacionada à presença de hemoglobinas estáveis ou deficiências de algumas enzimas, como a glicose 6-fosfato desidrogenase, e aí a gente encontra essa célula como se fosse o halo central mais periférico. E as células falciformes, nós vamos ver que é a célula em formato de foice, também chamado de drepanócitos, tá? Drepanócitos. É tanto que uma das nomes da doença da anemia falciforme é drepanocitose hereditária, tá? Que é as anemias que têm a célula em formato de foice, onde essas células nós temos principalmente a anemia falciforme, que é a presença da hemoglobina S em homozigose em virtude de uma mutação pontual, tá bom? E a gente vai ter uma aula para isso também. E o micrócito, que é a deficiência de ferro, onde a gente vai ter a microcitose junto com hipocromia, que a gente vai ter principalmente na deficiência de ferro ou na hemoglobinopatia, principalmente nas talassemias, como nós vimos em slides anteriores. Além do aspecto da hemácia em si, do formato da hemácia, né? Vou voltar aqui só para 2 dados. Quando tem um dado dentro do hemograma, que nós chamamos, um é anisocitose e o outro é poiquilocitose. Poiquilocitose está referente a hemácias de vários formatos. Então, quando eu encontro uma célula normal, a outra está com células falciformes, né? com hemácias falcizadas. Outras hemácias estão com células em alvo, e assim por diante. Então, quando tem a diferença dos formatos das células, nós dizemos que aquela anemia ou aquele paciente está com poiquilocitose. Mas, quando nós temos as hemácias, não no formato diferente, mas os formatos, os tamanhos delas estão muito diversificados. Algumas hemácias grandes, outras pequenas, outras normais. Aí nós temos justamente um quadro chamado de anisocitose. Ou seja, anisocitose, quando o número de hemácias está... Quando o tamanho das hemácias estão com uma variação muito grande. Isso é medido por um índice chamado de RDW, que aparece dentro do nosso hemograma e nós vamos ver para frente. Já com relação às formas das hemácias muito variadas, nós vamos dizer que aquele paciente tem poiquilocitose. Além do formato e do tamanho, nós temos também inclusões citoplasmáticas que podem nos direcionar para alguns tipos de diagnósticos também, tá? Ou até mesmo nos predizer o que aquela anemia pode ter. Nós temos o eritroblasto, sabemos que no natural não é normal ter eritroblasto na corrente sanguínea. O normal é a gente ter hemácias. A gente pode ter até uma quantidade de reticulócitos, que está lá em torno de 1,5% até 2%, então a gente, do valor de normalidade. Mas não é normal a gente ter ortocromáticos e policromáticos e assim por diante, ou seja, eritroblastos, ou seja, que são eritrócitos ainda nucleados na corrente sanguínea. Não é normal. Então, quando isso tem, é porque, principalmente, nós temos um quadro de anemia tão grave que nós temos a colocação, vamos dizer assim, o envio de séries eritrocíticas, células da série eritrocítica, muito jovens sendo lançadas na corrente sanguínea como mecanismo compensatório. Então, nós iríamos encontrar esses eritroblastos. Outros, aqui são justamente aqui os corpúsculos de Hauer-Joly. Esses corpúsculos de Hauer-Joly são justamente remanescentes de DNA do eritroblasto e pode estar lá isolados aqui, lá
na medula, nas hemácias, no sangue periférico, ou podemos ter pontilhados basófilos. Esses pontilhados basófilos estão também relacionados, por exemplo, a restos ribossomais, restos de RNA que podem ser precipitados aí, tá? Outros podem ser grânulos sideróticos, que também é chamado de corpúsculos de Pappenheim, tá? Podemos verificar esses grânulos sideróticos. Isso aqui a gente precisa ver principalmente na anemia sideroblástica. Nós vamos ver que aqui não está nesse gráfico aqui. Nós podemos ter que, imagine uma redezinha bem tênue aqui, como se fosse um núcleo, como se fosse a membrana do núcleo sendo desfeita, que na verdade é resto do fuso mitótico com a membrana nuclear. Simplesmente é chamado de anel de Cabot, tá? Cabot, tá assim, anel de Cabot, são inclusões. A gente pode encontrar parasitos de malária, por exemplo, plasmódio dentro da hemácia. Isso aí, por exemplo, a gente não vai chegar aqui em Salvador, onde não é uma região endêmica para malária, o paciente não tem histórico de viagem para lugar onde é endêmico malária, a gente fala que o paciente está com malária. Precisamos analisar essa lâmina direito. Até mesmo uma segunda amostra para a gente avaliar e tudo mais. Pode ser um artefato que você não que está considerando demais. O reticulócito também, que eu já falei para vocês, através da coloração de azul Brasil brilhante, assim como os corpos de Heinz, que a gente vê justamente pela desnaturação do RNA do reticulócito, né? Da hemoglobina que foi desnaturada, principalmente na doença, como, por exemplo, as talassemias, que a gente vai ver vários tipos de talassemias. Então, aqui nós temos algumas modificações estruturais para a gente ver. Ó. Os esferócitos, aqui deveria ter um halo, não é isso? Central, não tem, justamente porque aqui é uma hemácia redonda mesmo, ela é uma esfera, por isso chamada esferócito. Nós temos aqui hemácias normais, ó, com um halo central. No entanto, nós temos alguns pedacinhos aqui. Isso aqui são hemácias, a gente percebe pela coloração que foi a mesma. Então, coloriu da mesma forma. Então, ó, da mesma coloração. Aquilo ali era uma hemácia. A gente também tem que ficar muito atento para não ser um artefato, uma sujeira da lâmina. Mas, nesse caso aqui, é um artefato, não é um artefato. Nós percebemos que esses aqui são esquizócitos. Como eu falei, nós podemos ter também eliptócitos que estão muito envolvidos na eliptocitose hereditária, onde nós vamos ter predominância dessas hemácias em forma de elipse e não de um disco bicôncavo, como é normal. Aqui, como eu falei para vocês, os codócitos, também chamados de células em alvo. Os eliptócitos, eu falei que está muito envolvido com uma doença genética chamada eliptocitose hereditária. Os codócitos, eles estão envolvidos na anemia ferropriva, na anemia falciforme, em algumas doenças hemolíticas, onde nós temos justamente, ó, parecendo um alvo central. Então, por isso também chamado de hemácias em alvo ou codócitos. Aqui nós temos, por exemplo, a hemácia normal, um halo central. Os dacriócitos, também chamados de células em lágrimas ou drop cells, tá? Nós temos aqui justamente, ó, isso aqui está envolvido principalmente quando acontece uma hematose extramedular, principalmente a nível de baço ou fígado, tá? Aqui, desculpa, tá errado aqui, ó. É drepanócitos. Então, nós temos aqui os drepanócitos, que também é chamado de células em foice, ou células que são falcizadas. Para o diagnóstico desse paciente, às vezes o paciente, quando está na crise álgica, a gente vai ver na aula, já consegue, no sangue periférico, verificar isso. Às vezes o médico não só suspeita que ele tem anemia falciforme. Como o diagnóstico é genético, pode demorar um tempo, tem um outro teste no laboratório chamado teste de falcização, que a gente faz utilizando o metabisulfito de sódio, e aí a gente vai ter justamente uma vedação da lâmina, que é justamente a privação do oxigênio, e aí sim a gente vai ter identificar se aquele paciente de fato tinha drepanócitos ou hemácias em foice ou não, se aquilo é uma anemia falciforme ou não. Aqui também, ó. Quem pode dizer o que é isso daqui? Esse aqui é um neutrófilo, mas tem uma célula aqui próxima ao neutrófilo. E aí, alguém arriscaria? Ó, aqui é um codócito.
Cadê? Aqui é um codócito, hemácia em alvo. Aqui é hemácia em alvo. Eritroblasto? Um eritroblasto, perfeito. Quem foi? Falou. Eu. Eu quem? Samuel. Samuel, ganhou meio ponto na final, viu? Ô, beleza. Na final. Na final. Na final não quero, não. É brincadeira, Aí eu- viu, Samuel? Mas é isso aí mesmo, foi só resenha. Tá? Mas é isso mesmo, gente. Ó, esse aqui é um eritroblasto. Olha só, o citoplasma um pouco mais parecido com o citoplasma de uma hemácia, ó. Isso aqui tudo são hemácias. Sendo que ainda contém um núcleo bastante piquinótico, já periférico, que é justamente aqui um eritroblasto ortocromático. Aqui, logo depois dessa fase, ele sofre extrusão. A nível medular, esse núcleo seria reaproveitado, assim como também na corrente sanguínea ele vai sofrer degeneração para ser aproveitado das bases nitrogenadas, e a hemácia se tornaria um reticulócito que se amadureceria em uma hemácia madura. Mas aqui é justamente um eritroblasto. Desculpa. Aqui nós temos estomatócitos. Estomatócitos aqui, ó. Nós temos lá na, que eu falei para você, da botânica, a gente tem justamente o órgão de respiração dos vegetais, é o estômatos. Então aqui nós temos justamente, parecido com o estômato, as hemácias parecidas. Nós temos relacionado a algumas hepatopatias e alcoolismo. Os acantócitos, em algumas doenças renais, ó, nós temos somente aqui, ó, eu falei para vocês, o equinócito é de forma homogênea, e muitas vezes está relacionado a a artefatos na lâmina, a produção da lâmina. No entanto, o acantócito, quando o paciente tem uma clínica e a aparição dele já fica mais fácil a gente identificar. E aí? Como é que chama, professor, aquela mistura de formas? Não entendi. É a mistura de formas, como é que chama? Quando a gente encontra hemácias de várias formas, por exemplo, Isso. aqui nós temos hemácias, ó, bem hipocrômicas. Olha só a hemácia. Ó, aqui é um halo central de hemácia normal. Ó como é que está o halo dessa aqui. Ela está quase toda branca. Isso aqui vai dizer o quê? Que é hipocromia. Tá entendendo? Então, Sim. Aqui eu tenho hemácia em foice, hemácia codócito, hemácia com eritroblasto. Então, o meu RDW lá ia dizer que as minhas hemácias estão de tamanhos diferentes, e aí eu ia ter uma anisocitose, mas eu ia ver que o formato delas também é diferente. Aí eu ia chamar elas de quê? Poiquilocitose. Está acontecendo a poiquilocitose. Era isso que eu queria lembrar. Obrigada. Agora, imagine, por exemplo, nessa doença aqui, ó, talvez, vou pegar uma lâmina de eliptocitose hereditária, a gente vai ver que todas as hemácias praticamente estão em forma de elipse. Ou seja, a gente vai ter uma hemácia com RDW, com a hemácia fora do normal, né? Mas ela não vai ter muitos formatos diferentes, porque quase todas vai ser eliptócitos. Então, a gente vai ter uma anisocitose, mas a gente não vai ter uma poiquilocitose, visto que todos estavam quase semelhantes. Quem pode me dizer o que é isso aqui, ó? Entre as hemácias, corado aqui de roxinho. E aí, gente, quem arrisca? Plaquetas, professor. Quem foi que falou? Foi Samuel de novo? Foi, mais meio ponto. Meio ponto na final. Então, aqui, só para a gente começar a acostumar o nosso olho, nós vamos perceber que essas estruturas, elas são bem menores do que as hemácias, elas são coradas basicamente de roxinho, né? Ou seja, parece sempre uma certa basofilia, mas ele também é acidofílico, mas pequeno, não tem um formato definido, justamente porque isso aqui são plaquetas. Lembrando que plaquetas não são células, eles são o quê? Fragmentos da degranulação citoplasmática do megacariócito. Ou seja, traduzindo,
parte do citoplasma do megacariócito, ele é quebrado em pequenas quantidades, como se fosse esfarelado. E esses farelos são justamente as plaquetas, que estão envolvidas justamente na hemostasia sanguínea, principalmente relacionada a dificultar a perda sanguínea quando o nosso vaso, por exemplo, sofre alguma agressão. Bem, e como nós vamos calcular isso? Nós falamos lá na classificação, mas a gente tem aqui na avaliação laboratorial os índices eritrocitários. Quais são os índices eritrocitários? Volume corpuscular médio, chamado de VCM, hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, e a dispersão do volume corpuscular médio, que chamamos de RDW, tá? Então, esses dados aqui vai permitir a classificação morfológica e tintorial das anemias e a orientação etiológica, mostrando quais são, casando com um quadro que eu mostrei para vocês lá atrás, tipo esse daqui, dentro, se eu tenho uma microcitose e uma hipocromia, quais são as doenças mais comuns relacionadas a elas? Então, eu, por exemplo, se eu encontrar um hemograma onde eu tenho microcitose e hipocromia, eu não vou dizer que era a chance de ter uma anemia por deficiência de vitamina B12, porque aí a gente já sabe que vitamina B12 causa anemia, a deficiência, anemia megaloblástica. Então, está nesse nível aqui. Como a gente vai falar, por exemplo, na hepatopatia crônica ou até mesmo, por exemplo, na anemia falciforme. A gente não vai ter relacionados a isso. A gente pode ter até uma normocitose, mas a gente não vai ter uma microcitose. Então, a gente vai classificar de maneira mais... Como a gente já tem uma classificação das doenças mais proeminentes dentro da microcitose, da normocitose e da macrocitose, a gente vai acabar que esses índices eritrocitários vai nos dar uma direção. Então, existe um parâmetro, né, no geral, onde nós temos que a hemoglobina para homem em torno de 14, para mulheres 14 e para homens 16. O eritrócito geralmente está entre 3,5 a 6,5, dependendo de homem e mulher. O hematócrito de 42 e homem geralmente 45, na nossa população hoje, já modificando. O VCM, como eu falei para vocês, eu gosto de falar que esses aqui, ó, hemoglobina, eritrócito e hematócrito, eles são valores hematológicos. Por que valores hematológicos? São coisas que já existem na corrente sanguínea. Já o VCM, o HCM e o CHCM, eu gosto de chamar de são valores hematimétricos, ou seja, nós medimos ele, nós não dosamos eles, nós medimos através de cálculo. E a gente vai ver como se faz o cálculo justamente utilizando os valores hematológicos. Então, nós vamos ter o VCM, que eu falei para vocês, normalidade de 80 a 100, o CHCM de 27 a 32, toda vez que na avaliação ou no exercício aqui, eu vou colocar o valor de referência para vocês que a gente vai estar utilizando para aquela avaliação. CHCM entre 33 e 35, o desvio padrão, né, que é o desvio padrão do volume das hemácias, então, logicamente, do volume, eu vou dizer se elas estão grandes ou pequenas, então, até 14, alguns laboratórios, e outros laboratórios 15, nós temos o RDW normal. Acima disso, eu vou ter justamente a anisocitose. Quando eu olhar na minha lâmina, eu vou perceber que as hemácias têm tamanhos diferentes, onde deveria ter tamanhos homogêneos em torno de 7, 8 micrômetros, que é de uma hemácia normal. A contagem de reticulócito, a gente vai ver que está em torno, no indivíduo normal, de 0,5 a 1,5%, e nós vamos usar esse contagem de reticulócito para justamente avaliar, já pelo aspecto da classificação cinética, que eu falei do início, que é a velocidade de instalação de uma anemia, se é por destruição periférica, ou se é perda sanguínea, ou até mesmo se é falha na produção medular. Então, o VCM é calculado como o hematócrito dividido pelo número de hemácias vezes 10, devendo estar entre 80 e 100 fentolitros. O HCM, então, hematócrito, porque o hematócrito é a massa, a quantidade de hemácias. Hematócrito é só, não é, vamos dizer assim, uma hematócrito é como é que eu vou dizer para vocês? Se a gente fosse, quando a gente pega um tubo sanguíneo,
coleta um sangue num tubo e a gente centrifuga ele, aquela quantidade da hemácias que fica logo no fundo do tubo, aquilo ali é chamado de hematócrito, tá? Então é a massa das hemácias que compõem aquela quantidade de sangue. Então tem que estar esse volume corpuscular médio tem que estar em torno de 80 a 100. Hemoglobina corpuscular média é a quantidade de hemoglobina que tem dentro da hemácia. Isso vai me dizer se uma hemácia está pouco corada ou muito corada. Então, nós vamos pegar a hemoglobina e dividir pela quantidade de hemácias em milhões. E multiplicar por 10, e esse valor tem que estar entre 27 e 32, geralmente. E o CHCM não é tão utilizado. É como se eu pegasse o CHCM, aqui, ó, o HCM dividido pelo VCM, que vai justamente ser o hematócrito, a hemoglobina dividido pelo hematócrito, vezes 100. E isso tem que estar entre 33% e 35%. O RDW, isso aqui já é dosado, é um valor hematológico, porque isso ele já faz a gente vai ver numa aula que a gente vai falar sobre o hemograma em si, sobre como funciona o aparelho de hematologia. Ele tem uma parte que é chamada de impedância, que ele já descobre o tamanho das hemácias que tem passado ali. Então, o tamanho das hemácias, ele já vamos fazer esse cálculo do o RDW, que vai justamente ver a variação do VCM, ou seja, a variação do volume de cada hemácia. E aí tem um valor que até 14% é o valor de normalidade, 15%, vamos dizer assim, é o valor de normalidade, e acima disso, a gente vai ver que o paciente já tem um quadro de anisocitose. Gente, dúvidas até aqui? Não, professor. A gente já está chegando próximo do nosso horário, às 9 horas, 2 horas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre anemia ferropriva e também sobre anemia megaloblástica, tá? Então, peço que vocês eu vou colocar aquele material que eu falei e vou sinalizar no grupo em qual foi o encontro que eu coloquei para vocês sobre esse tema, para vocês, o capítulo de um livro bem fácil de leitura, para a gente discutir melhor quando a gente for explanar a aula na próxima semana. E aí, gente, dúvidas? Professor, não é Sim. sobre o assunto, não, é sobre a questão da prova parcial, que na tabelinha que você disponibilizou para a gente no dia da aula, não está falando sobre a prova parcial, só está falando sobre a prova oficial, não está dando a data. Isso. Provavelmente foi na Verena, né? Isso. Bem, Ana, o que acontece, Ana? É o seguinte, eu não coloco porque, a princípio, eu até mesmo tinha me espantado com a quantidade de alunos que tinha na sala, entendeu? Nós tivemos um episódio que nós tivemos 72 alunos na nossa sala aqui. Eu não sei se isso irá continuar, tá? No entanto, eu gostaria de fazer seminários, discussão de artigos, mas com essa quantidade de gente, até mesmo agora nessa reunião, agora nessa aula, nós temos 57 pessoas, nós não temos como fazer nós não temos como botar um artigo para a gente discutir todo mundo junto aqui, porque eu acho que algumas pessoas iam ler, outros não ia ter como identificar. E se eu fizesse seminários com vocês, muita gente seria muitos grupos, porque nós temos muitas pessoas, 57, até mesmo tem a tendência que várias pessoas faltaram, então nós vamos ter 70, então teríamos que ter muito grupo, e talvez a gente perderia o nosso foco. Então seria muito melhor eu trazer coisas específicas que a gente pode estar fazendo leituras específicas, igual a da semana que vem, a gente discutir um assunto, vocês já trazem uma dúvida também do que vocês leram, e aí, num momento antes da prova oficial, eu marco com vocês que naquele dia ali, vai ser com antecedência, nós vamos ter uma avaliação onde eu posso botar um hemograma e depois já ter falado sobre algumas doenças, tipo anemia falciforme, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, a gente possa então fazer alguns exercícios com relação àquilo, ou seja, algumas questões com aquilo, e a gente de alguma forma avaliar vocês, o conhecimento de vocês dentro desse período, tá bom? Tá certo.
Professor, Sim? aproveitando a oportunidade, eu tive problema com a grade. Eu queria saber se tem como se eu verificar se meu nome faz parte da lista de presença, só porque eu tenho receio de chegar a data da avaliação e meu nome não está. Tem como? Aguarde só um pouquinho, já olho para você. Tá certo. Ariane de Souza Aragão, né? Isso. Ariane, eu estou olhando aqui, eu vou dar uma olhada se você é de outro semestre, porque tem várias turmas. Você qual semestre? Eu sou do terceiro semestre, mas eu vim de outra instituição, então eu tô como de semestralizada, porque estou pegando disciplinas de semestres diferentes. Entendi. Deixa eu ver aqui seu garimpo aqui. Por algum acaso você era de alguma turma de manhã, não, né? Não, Ariane de Souza Aragão. Tá aqui como isso, oitavo semestre. certo. Obrigada, professor. Por nada. Pessoal, então quem não tiver dúvidas, nós ficamos por aqui, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês hoje à noite. Tenham uma ótima semana. Boa noite, professor. Professor. Boa semana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom final de semana.